Que nome damos a isto? Olá e bem-vindos a mais um Que Nome Damos a Isto. Hoje estamos com o David Heischler, uma vez mais connosco. Olá David, muito bem-vindo. Olá Hugo, obrigado. David, esta semana política deu alguns frutos. Nós temos neste momento o Bloco de Esquerda que já apresentou a sua candidata às europeias, que vai ser a Catarina Martins. Temos o PCP a mostrar a prova de vida, já com um conjunto de políticas de luta contra um possível governo de direita. Já tivemos informações do Bloco de Esquerda a tentar criar um bloco de oposição mais coeso a um possível governo da AD, e nós ainda não temos o voto da diáspora, que poderá, de certa forma, fazer uma alteração no Parlamento, podendo dar mais deputados a um dos lados, ou ao PS ou ao PSD, mesmo que o voto da diáspora não vá dar maioria absoluta a nenhum dos blocos. A única coisa que aconteceria era um dos partidos, PS ou PSD, neste caso a Aliança AD, PSD, CDS e PPM, poder ter mais um deputado do que o outro. Por isso, a minha questão para contigo é, David, qual é o posicionamento que tanto o Partido Socialista como o Partido Social Democrata deverá ter nestas mesmas eleições? Sim, de facto referiste bem o que se passou esta semana. Foi uma semana também um pouco, aliás, de muita movimentação por parte dos partidos políticos, principalmente os da esquerda. Vejamos, o Bloco de Esquerda sugeriu reunião entre os partidos com assento parlamentar da esquerda, de forma a tentar criar um bloco de oposição ao governo da Aliança Democrática. Ou o bloco de oposição, mas também ainda no sentido de, possivelmente, no caso do resultado eleitoral dos votos da imigração, formar um governo. Essa hipótese também tinha sido posta em causa, porque de facto a esquerda democrática tem mais assentos parlamentares do que a direita democrática, só que eu não acho que seja ideal, porque para já, em termos reais da composição total do Parlamento, a maioria está à direita, e é muito mais benéfico para qualquer partido à esquerda, neste momento, deixar a direita governar. Neste momento, nós temos dois cenários possíveis. Um em que a Iniciativa Liberal compõe, juntamente com a AD, o PSD e o CDS, um governo em que o partido Rui Rocha tem algumas pastas de pequena significância, ou então estará apenas no suporte parlamentar, juntamente neste outro cenário, ainda com o partido Chega, porque quer queiramos, quer não, é inevitável para o governo da Aliança Democrática sobreviver pelo menos no próximo ano, haver negociações com o partido Chega, nomeadamente em questões que não sejam comprometedoras àquilo que é a visão da Aliança Democrática e aquilo que são os nossos valores constitucionais, que provavelmente se basearão a nível, o mais provável é a nível de segurança e das forças de segurança, que tanto é uma bandeira do Chega como também uma preocupação da AD, no caso. Sim, Desculpa interromper-te, mas nós já temos a situação de que a Iniciativa Liberal informou que não iria fazer qualquer tipo de coligação governamental e que não iria para o governo, preferia ficar assim no Parlamento com um possível apoio parlamentar e fazendo uma política pasta a pasta, proposta a proposta. Contudo, tu disseste que a esquerda democrática tinha mais votos do que a direita democrática. Ora, tendo em conta que quem decide que os partidos são ou não democráticos e assim, por sua vez, podem ser considerados partidos políticos, que é o Tribunal Constitucional, consideras que o Tribunal Constitucional falhou para que o Chega? Estás a insinuar que, neste caso, que o Tribunal Constitucional não tem os meios suficientes para considerar o Chega um partido democrático e, por sua vez, este não deveria pertencer ao a nenhum círculo eleitoral, ou seja, não deveria ser um partido com direito a existir no panorama democrático português? Não, de todo não foi isso que eu disse. O que eu considero é que, aliás, a composição do partido, para já, a inscrição do partido no Tribunal Constitucional foi bastante questionada em relação às assinaturas que foram falsificadas. Essa, para já, é a primeira parte que demonstra como o partido funciona. Depois, assim,
o partido, em termos de composto e aquilo que são os estatutos do partido e aquilo que o partido manifesta a nível visível, é de facto valores minimamente democráticos, muito mais conservadores, é uma realidade, valores conservadores e muito securitários, a nível um nacionalismo assim muito enaltecido, mas também temos que entender que o projeto político não se baseia apenas naquilo que o André Ventura faz e diz ao público, em público, aliás. Ainda esta semana estava a comentar isso com uma pessoa que André Ventura tem, por exemplo, ou segue o exemplo e diz-o publicamente de Viktor Orbán. E nós sabemos perfeitamente que Viktor Orbán, quando teve o seu primeiro governo nos anos 90, era um democrata, um líder, o Fidesz era um partido totalmente democrata e promotor dos valores democráticos. E neste momento, desde 2015, que Viktor Orbán e a Hungria vivem num regime autocrático em que não há liberdade de expressão, não há liberdade de imprensa e as pessoas vivem oprimidas num Estado que a nível europeu também foi muito, e ainda vemos isso, ainda vimos esta semana quando o Parlamento Europeu processou a Comissão Europeia pelo descongelamento dos 10,3 mil milhões de euros à Hungria. Portanto, é muito simples. Quer dizer, aquilo que é o projeto não é só aquilo que diz, mas de facto aquilo que o projeto ambiciona alcançar. É o que eu acredito. Obrigado por esta clarificação. Tu estavas a dar então um conjunto de cenários. O teu primeiro cenário seria que o PSD, neste caso a AD, fazia um governo e havia a possibilidade que a Iniciativa Liberal pudesse incorporar o governo e era sempre necessário medidas do Chega para que eles pudessem governar. Algo que, neste momento, pela própria Iniciativa Liberal, nós já sabemos que não está em cima da mesa. A Iniciativa Liberal informou que iria fazer um apoio parlamentar e iria verificar proposta a proposta. Qual seria o segundo cenário que, para ti, estaria em cima da mesa? Bem, no segundo cenário, o mais provável, e que eu considero mesmo o mais provável, acima de tudo, quer dizer, a Iniciativa Liberal não tem a força parlamentar ou a expressão parlamentar que tem o Partido Chega. A Iniciativa Liberal tem muito que entender o jogo que vai ter para não cair em insignificância. É um partido que tem 5 anos, a mesma idade que o Chega, e por um lado vemos o Chega, uma direita conservadora que é radical e que conseguiu 1.100.000 votos da população portuguesa, e a Iniciativa Liberal que manteve a mesma porcentagem de votos. Portanto, a Iniciativa Liberal vai ter que fazer um esforço muito grande para manter a relevância da iniciativa do partido, porque sabemos que o partido só tem força ou expressão eleitoral nos grandes centros urbanos, no litoral, principalmente no centro e norte do país. Portanto, é relevante e totalmente necessário, aliás, para a Iniciativa Liberal de se movimentar e fazer parte de uma solução governativa, caso contrário, cai em insignificância. E onde eu queria chegar é que Luís Montenegro era de um país estável, com uma folga orçamental e uma baixa inflação. E ainda assim, ainda tem, para além disso, uma economia em crescimento. Por outro lado, tem talvez o maior desafio da última década, que é conseguir governar. E para conseguir governar é inevitável, e apesar de ter dito não é não, mas para nós termos governabilidade, nós temos que ter... Nós não. O Luís Montenegro terá que fazer alguns acordos com o Chega em que não comprometa a sua visão. E essa é, para mim, creio que seja o cenário mais possível para fazer no próximo ano. Porque, vamos lá ver, se o Luís Montenegro fazer acordos mínimos com o Chega em relação de assuntos que ambos têm uma visão comum sobre determinados assuntos, como já referi, a nível de segurança, conseguiríamos ter, apesar de uma pequena legislatura, o Luís Montenegro consegue não culpabilizar. Ou seja, partindo do princípio que esta legislatura será pequena, o fim desta legislatura não será culpa do PSD ou da AD, porque o Luís Montenegro, atribuindo responsabilidade ao Chega, a nível de governabilidade, da aprovação de medidas, faz com que se vai construindo a narrativa de que o Chega trouxe instabilidade e não a estabilidade ao país, então não é uma boa solução governativa. Ou seja, o Luís Montenegro... Pode também cair sobre o PS, pois vejamos, estamos sempre a colocar a questão do Montenegro que tem que estar apoiado no Chega. Mas
um acordo de centrão faz, entre PS e PSD, faz com que também haja a maioria absoluta. Ora, o PS andou a alimentar o Chega, vários analistas o dizem, e este crescimento do Chega tem vários fatores, tanto do facto de à direita, os partidos à direita não terem sabido cativar a população portuguesa e os eleitores, bem como houve uma diabolização do próprio Chega. Ora, o Luís Montenegro diz que não é não. Apresenta um orçamento de Estado. E aqui depois ficamos numa situação um pouco complicada, que é, se o Chega chumba esse orçamento de Estado, pode-se considerar que o Chega é instável e causou uma crise política, o que pode prejudicar o Chega numa futura eleição e pode dar ao Montenegro uma possível maioria absoluta, algo semelhante que aconteceu com a primeira maioria absoluta de Cavaco Silva com a APU. Por um outro lado, se o PS também não aprovar esse orçamento de Estado ou não der uma espécie de apoio ao PSD, também poderá ser acusado de estar a permitir com que um governo que não se queira associar a um partido mais radical como o Chega, não tenha as condições e a estabilidade necessária para governar e pode ficar também o próprio PS prejudicado nas eleições. Por isso, porque é que estamos sempre a colocar o ónus no Chega e dizer que o Chega acaba por ser a única forma de algum governo ou algum orçamento passar, e acabamos por nos esquecer que qualquer partido que está no Parlamento tem essa responsabilidade democrática de, mesmo defendendo coisas diferentes, tentar garantir uma estabilidade governativa, passando essa responsabilidade principalmente também pelo Partido Socialista, que é considerado um dos partidos de governo. Certo, mas vamos lá ver. No caso de o Partido Socialista aprovar, é uma coisa que eu não concordo, aliás, mas pronto, seguindo em frente, o Partido Socialista aprovasse um orçamento de Estado, o Partido Socialista sairia da oposição, e assim nós não teríamos uma oposição forte à esquerda, e nesse sentido obrigaria, ou o Chega teria o proveito e a oportunidade de fazer oposição dentro dos espectros da direita, a um governo de direita, enaltecendo assim a sua força e aumentando a sua voz política e expressão eleitoral. Aquilo que nós precisamos, e em democracia, é um círculo democrático pluralista, no sentido e logicamente diversificado. Se nós temos uma oposição de direita à direita, significa que a esquerda está a falhar, em primeiro lugar. Nós temos uma maioria direita no Parlamento, e isso é inegável. Fazendo com que o Chega participe em algumas das decisões a nível político é a estratégia mais sensata, porque ao atribuir responsabilidades a André Ventura, o Montenegro condiciona o papel do Chega na oposição, e partindo daí, ao fim do curto ciclo político que nós vamos entrar, a Aliança Democrática e o Montenegro, atribuindo as culpas da governação a André Ventura, demonstrando irresponsabilidade do partido, porque é um facto inegável que esta legislatura não irá durar mais do que um ano, há um ano e meio. O Luís Montenegro consegue assim depois requisitar o voto útil, mobilizar o voto útil para a Aliança Democrática ou ao PSD, dependendo do que concorrer a eleições nas próximas eleições legislativas. O que significa que esta é a estratégia mais fácil, como também a estratégia para salvar o Partido Socialista. Porque aquilo que nós conseguimos entender é que esta condicionante que o Bloco de Esquerda ao Partido Comunista Português, ao CDU, não é? A coligação da CDU, pretendem fazer, o CDU através da moção de rejeição e o Bloco de Esquerda em reunir a esquerda, que não tem mais meramente o valor simbólico dos derrotados das eleições, que foi o Bloco da Esquerda, os partidos da esquerda da Assembleia da República. O Partido Socialista continua a ser, de facto, o verdadeiro partido da oposição e o maior partido da oposição. E viabilizar um orçamento de Estado seria abrir a cova ao próprio partido, para que o partido caísse na irrelevância a nível nacional. Aquilo que eu entendo, e acho que foi muito bem dito e foi bem estrategicamente pensado por Pedro Nuno Santos, foi que não irá viabilizar a moção de rejeição, mas também não aprovará orçamentos de Estado, mantendo assim o mínimo possível de estabilidade a partir daquilo que é a oposição. Assim como Cavaco Silva fez nos anos 80, para depois ter a maioria absoluta, António Costa fez exatamente igual em 2022, quando culpabilizou os partidos da geringonça pela instabilidade na aprovação do Orçamento de Estado, para conseguir depois uma maioria absoluta
para além de que a oposição de Rui Rio não era a melhor. Isto também é um facto. Apesar de o não é não de Montenegro ter sido mais explícito que a ambiguidade de Rui Rio, conseguimos entender que não mobilizou o eleitorado para votar na Aliança Democrática e para atribuir uma maioria absoluta ou uma maioria relativa. O que significa que, como eu disse a semana passada, é o Partido Socialista que tem que manter a oposição e mostrar que continua a ser um partido dominante e um partido com capacidade de governabilidade. Caso contrário, a esquerda cai na irrelevância e a AD, se não fazer isto, porque de facto seria mais benéfico para a Aliança Democrática e para o Luís Montenegro fazer com que condicionar o Partido Socialista a aprovar este orçamento e a negociar certas coisas com a AD, que não digo que não seja possível, em questões de justiça, na distribuição dos cargos, dos 70 cargos que os deputados vão exercer, quer no Conselho de Estado, quer nos Conselhos de Segurança da nossa República. São coisas que acontecem, sempre negociaram, mas o Orçamento de Estado é algo que seria a morte do Partido Socialista, que seria mais benéfico para a AD e para o Luís Montenegro do que propriamente para o PS. Porque, como o Emmanuel Macron fez na França, ao sair dos socialistas e criando o seu próprio partido, nós vimos, testemunhámos que o Partido Socialista francês caiu na irrelevância e subiram duas forças partidárias, os liberais de Macron e a extrema-direita de Marine Le Pen. Portanto, neste momento, aquilo que é realmente necessário e mais sensato na parte da Aliança Democrática é atribuir responsabilidade política ao Partido Chega de forma a condicionar o seu futuro. E isto podem achar que há pessoas, os defensores do Chega, que é uma conspiração e tudo mais, e que normalmente são pessoas que não entendem muito como é que isto funciona, porque isto é um simples jogo político, uma medição de forças em que os dois grandes partidos têm que mostrar provas de vida, sendo que o Luís Montenegro tem a maior responsabilidade de continuar a nossa República no próximo ano e meio com uma instabilidade enorme, que ainda não sabemos bem qual é que será o verdadeiro cenário que iremos enfrentar após dia 20 de março. David, mesmo para terminar, apenas uma pergunta de sim ou não. Nós, neste momento, o resultado das eleições foi muito simples. Mesmo que a AD tenha tido mais deputados no seu conjunto do que o PS, no final do dia 10 de março deixou de existir a AD. Passou a haver o PSD, o grupo parlamentar do PSD e o grupo parlamentar do CDS. O que, se formos fazer as contas, significa que Luís Montenegro conseguiu menos deputados do que o PS, se nós verificarmos única e exclusivamente apenas o grupo parlamentar do PSD. Feitas as contas, significa que a melhor estratégia que Montenegro tem de momento é esperar com que o Chega escorregue, faça com que o governo caia e que, por sua vez, Luís Montenegro tente ter depois uma maioria absoluta, tal como fez Cavaco Silva. Basicamente acaba por ser mais essa a melhor estratégia que o Luís Montenegro consegue ter neste momento. Sim, de facto, acho que essa é mais sensata, porque há que saber dominar a direita. O Partido Social Democrata foi há 50 anos o partido dominante da direita e neste momento tem uma ameaça presente de perda de relevância a nível político. E caso a AD e Luís Montenegro vai ter que ser um político e um primeiro-ministro exemplar, caso contrário o PSD cai na irrelevância e não terá um futuro muito próspero, pelo menos na próxima década, caso não tenha o jogo de cintura necessário para manter uma mínima estabilidade no próximo ano e meio, para depois sim, com provas de facto e provas de responsabilidade governativa demonstrada, pedir a maioria absoluta necessária ou maioria relativa necessária para conseguir termos de novo algo que não temos desde 2021, que é uma legislatura com 4 anos, ou seja, uma legislatura inteira estável, sem grandes confusões. David, muito obrigado uma vez mais por teres estado presente connosco.
É com este cenário, com uma possível instabilidade política e eleições uma vez mais antecipadas para o Parlamento Português, em que nós encerramos o comentário de hoje. Voltamos na próxima quinta-feira com Madalena Duarte. Até lá, acompanhem os nossos anteriores podcasts, metam um like e sigam-nos nas redes sociais. Até quinta. O que não damos a isto teve o apoio do Centro Europe Direct do Algarve e do Postal do Algarve.